trazendo a palavra de Deus. A gente sabe que é o Espírito de Deus falando ao nosso coração, aí no cantinho onde você está, que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E eu quero que você fique muito atento àquilo que Deus quer trazer para nós nessa noite. Amém? O texto que eu trouxe para compartilhar com os irmãos é um texto de um livro bem antipático nos nossos dias, que é o livro de Romanos, não é? E teve um pastor que escreveu e ele disse assim: é muito fácil encher uma igreja. Eu não sei encher uma igreja, mas para esvaziar uma igreja, basta pregar sobre Romanos, não é? Porque às vezes o livro de Romanos nos dá um choque de realidade, que eu não sei se nós, os crentes, estamos preparados para esse tipo de choque, não é? Mas essa passagem que nós vamos ler hoje, vamos meditar sobre ela, é uma passagem linda, é uma passagem de encorajamento, é uma passagem de fortalecer a sua igreja, naquilo que de fato importa. Não é uma passagem que vai trazer para vocês estratégias para você conseguir algum tipo de vitória, não é nada disso, mas é uma passagem que vai tocar naquilo mais importante que a gente precisa descobrir hoje aqui. É justamente quem é Deus e o que é que nós somos para Ele. Então eu vou ler para vocês Romanos capítulo 8, versículo 14, até o versículo 17, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, esse livro é um livro de Romanos. A gente sabe que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro aos Romanos. Os romanos eram uma igreja que estava ali surgindo na região de Roma. Ele é uma carta de muito encorajamento para aquela igreja que estava passando por período de perseguição. E Paulo explica também nessa carta, justamente que todos nós pecamos, todos nós precisamos da ação de Deus, que todos nós somos salvos e essa salvação vem pela graça, não vem pelas nossas obras, e que isso é o que nos faz justificados nele. O principal foco da carta é justamente ensinar a igreja que a nossa justiça, ela vem de Deus, ela não vem de nós mesmos, vem de Deus, e ela é revelada em Cristo Jesus através da salvação para toda a humanidade, tanto para judeus quanto para gentios, para qualquer povo da terra, não é? E aí nesse capítulo 8, é um capítulo muito interessante, porque Paulo vai justamente nos dar certeza, nos assegurar, talvez a coisa mais difícil para a gente descobrir de verdade e para a gente viver de verdade, que é a realidade de sermos filhos de Deus. Que também nada pode nos separar desse amor de Deus. Então, Romanos 8 vai justamente juntar tudo que Paulo disse sobre salvação, sobre vida cristã, mostrando para nós como que é, de fato, a gente viver essa nova realidade, essa nova esperança. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse texto e a gente vai extrair o máximo de princípios, versículo por versículo. Então, quero convidá-los novamente a ficar no versículo 14, para que nós extraiamos esse primeiro princípio que queremos falar nessa noite. Então, o versículo 14 vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, não é? Então, esse versículo vai falar sobre uma característica natural, e quando eu digo natural, eu estou dizendo que não é uma coisa que você tem que fazer força, mas que vem espontaneamente de uma ação poderosa de Deus que foi nos tornar filhos de Deus. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz que Deus veio à terra
transformar criaturas em filhos. Deus veio à terra transformar criaturas em filhos. E uma das coisas, eu falo muito isso lá na igreja, uma das coisas principais, talvez a maior identificação que você pode ter nessa vida, é o fato de você ser filho de Deus. Se ainda não é suficiente você ser filho de Deus, se você ainda precisa de um diploma, se você ainda precisa ser doutor, se você ainda precisa ter uma posse, ter um terreno, ter isso, aquilo, outro, para você encontrar o valor que você tem, você ainda não entendeu quem você é em Deus e o que significa de fato sermos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é o máximo que alguém pode conquistar, se é que a gente pode usar essa palavra, mas é o máximo que alguém pode viver nessa vida. Então, se nós somos filhos de Deus, nós podemos dizer que nós já vivemos o máximo. Nós já vivemos o máximo. Você não vai viver nada além que consiga ser superior ao fato de você ter sido transformado e adotado em filho de Deus. Todo o resto da nossa vida vem ou faz sentido a partir daí. Então, por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Porque Paulo sabia que já tinha vencido na vida. E o que o fez vencer na vida não foi outra coisa, não foi o tanto de terras que ele poderia ainda expandir o evangelho, não foi o ministério, não foram as cartas, não foi nada disso. Não foi nem a teologia, foi o fato dele entender que ele era filho de Deus. E eu tenho um compromisso que eu preciso descobrir o que significa ser esse filho de Deus para a minha vida. Porque é tão fácil nós sermos distraídos pelas funções. É tão fácil nós sermos distraídos pelas profissões. Às vezes nós somos pastor, missionário, somos pai, somos empregado, somos patrão, somos vizinhos, somos amigos, somos tudo no mundo. E esquecemos, de fato, o que nós somos eternamente. Porque um dia nós vamos deixar de ser pastor. Um dia nós vamos deixar de ser pai. Nossos filhos não vão nos chamar no céu de pai, porque eles estarão diante do seu pai, verdadeiro pai eterno. No céu não vai ter médico, não vai ter empresário. No céu não vai ter proprietário de terra, não vai ter proprietário de carro. No céu não vai ter nada disso. Então nós temos que nos preparar para aquilo que é eterno. E o que é que nós vivemos hoje aqui, que vai conseguir passar para o lado da eternidade? É justamente o fato de sermos filhos de Deus. Então, revestir-se da eternidade na nossa vida é justamente a gente entender o mistério de sermos filhos de Deus e nós nos posicionarmos como filhos de Deus. E aí Paulo vai ensinando aqui. E a primeira coisa que ele diz é que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Filho de Deus, pelo Espírito de Deus. Quando a gente vê essa sentença, essa expressão, a gente fica na dúvida sobre o que é causa, o que é consequência, como que a gente sabe o que gera o quê. Quer dizer que se eu for guiado pelo Espírito de Deus, eu serei filho de Deus? Não, não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que se você é filho, naturalmente, o seu prazer está em ser guiado pelo Espírito Santo. O seu prazer. Então, o ser guiado pelo Espírito Santo é uma consequência da sua relação com o Pai, daquilo que você é em Deus. Porque nós não temos como produzir, causar qualquer coisa que consiga nos fazer filhos de Deus. Então, eu quero começar trazendo essa realidade. Nós somos guiados porque somos filhos dele. Não somos filhos porque somos guiados. Se isso fosse a verdade, o mérito dessa filiação, de tornar-nos filhos, seria nosso e não do próprio Pai. A questão é, Saulo, mas todas as pessoas são filhas de Deus? Todos são filhos de Deus? E a resposta que eu tenho para essa pergunta é que de certa forma sim, mas de certa forma não. Quando que sim? Nós somos filhos de Deus quando nós somos todos os seres humanos feitos, criados por Deus. Então, quando entendemos que temos o Criador sobre nós, todos são filhos de Deus. Nesse ponto, sim.
A Bíblia também usa expressões, por exemplo, que nós somos a sua geração. O próprio livro de Malaquias 2:10, ele vai dizer assim: ou não temos todos o mesmo Pai. Então, há vários textos que vai revelar para nós essa condição, digamos assim, universal de Deus como nosso Pai, mas como nosso Criador. Então, como Criador, pelo fato de sermos filhos, termos sido criados por Ele é o Pai da criação, Ele é o Pai de todas as pessoas. Mas isso não significa que todas as pessoas criadas também têm um relacionamento com Deus como Pai. Então, existem condições aí que entram nesse sentido. Filhos aqui, quando nós dissemos que todos são filhos de Deus, está mais relacionado com o fato de pertencermos à criação e não descrever o tipo de relacionamento com Deus. Em termos de salvação, nem todo mundo é filho de Deus, infelizmente, nem todos. Não que ele não queira, mas é que essa essência da salvação por amor de Deus exige, Ele espera a nossa escolha voluntária em receber esse grande presente, essa grande dádiva que é sermos filhos de Deus. Então, biblicamente, nem todas as pessoas que abrem a boca e dizem que são filhos de Deus pela criação, também serão filhos de Deus pela salvação. E eu vou dar um exemplo para vocês. O próprio Jesus disse em João 8,42, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. O que é que isso revela para nós? Que a paternidade de Deus vai gerar no nosso coração um amor por Jesus, uma compreensão de quem Jesus é, do seu propósito correto, da sua identidade correta. E quando a gente olhasse para Jesus da maneira correta, nós ficaríamos encantados com Ele. Nós o amaríamos. O próprio Jesus também disse, lá em João capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nesse versículo, o ser filho de Deus, ele está condicionado a duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, receber a Jesus. Segundo, crer em Jesus. Receber e crer. Todas as pessoas que recebem a Jesus, que creem no seu nome, nós recebemos um poder. E esse poder é o poder que nos faz filhos de Deus. Não é porque eu quero, não é porque eu tenho vontade. Eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso sozinho. Mas no momento em que eu recebo Jesus, Jesus me torna filho pelo poder que Ele tem disponível para nós. Saulo, todas as pessoas são obrigadas a terem Jesus? Não. É por isso que às vezes você escuta nos nossos cultos a gente dizer assim, quem gostaria de aceitar a Jesus? Quando a gente fala isso, a gente está falando de aceitar a pessoa de Jesus, mas é de aceitar o sacrifício de Jesus, que tornou nós, que éramos inimigos e distantes deles, e quebra a inimizade que havia entre nós e Deus, e nos torna amigos de Deus. Amigos de Deus ao ponto tão extremo, de Ele querer se tornar o nosso Pai. Isso só é possível através do sacrifício de Jesus, não é? Então, nós podemos viver uma vida dependendo, confiando nesse sacrifício de Jesus. Ou nós simplesmente podemos viver a nossa vida desconfiando desse sacrifício, achando que não é suficiente. E nós partirmos para uma carreira solo de tentarmos a salvação pelos nossos próprios méritos e obras. Temos essas duas opções. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que recebeu Jesus, quem escolheu ir por aqui, e quem escolheu crer no seu nome, essas pessoas receberam um poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas eles nasceram por causa da vontade de Deus. É Deus que possibilita que isso aconteça.
Então, esse processo que nós estamos falando hoje aqui, que é um processo que aconteceu na nossa vida, assim espero, é o que a gente chama de adoção espiritual, de filiação, de tornar-nos filhos por adoção. E isso foi possível através da pessoa de Jesus Cristo. Biblicamente, ser filho de Deus por salvação, além de ser por criação, porque por criação todos são, certo? É uma bênção que está disponível a todos nós pela sua imensa graça, sendo consolidado através de um processo espiritual chamado novo nascimento. Novo nascimento. Você escuta as pessoas dizerem por aí, mas eu sou assim, eu não escolhi nascer assim. É verdade, por isso que Jesus quer que você nasça de novo. Porque se você estiver preservando o seu primeiro nascimento, você nunca vai se tornar um discípulo de Jesus. É por isso que todos nós precisamos do segundo nascimento, do nascer de novo. Então, o nascer de novo, ele destrói as desculpas que o mundo dá para permanecer a própria vida de pecado, para não se levantarem contra seus próprios hábitos, para não se levantarem contra suas próprias atrações e tendências, porque nós somos chamados, é verdade, nós somos chamados a nascer de novo. Isso significa que ser guiado pelo Espírito Santo é que Ele será a principal direção da sua vida. Você não vai fazer uma oração e vai esquecer a oração que fez. Você vai fazer uma oração intencional. Senhor, direciona os meus passos. Direciona os meus passos. Eu quero viver segundo a influência do Teu Espírito. E o que é que o Espírito Santo faz em nós? Ele gera propósito eterno. Como que a gente sabe a obra do Espírito Santo em nossa vida? Pelo tanto de eternidade que a gente tem. Pelo tanto de eternidade que a gente consegue ver. Por quê? Porque as pessoas dessa terra estão vivendo exclusivamente para as coisas passageiras. Mas, Saulo, tem como a gente viver sem as coisas passageiras? Não. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a essa lei da gravidade. A gente precisa trabalhar, precisa ter salário, precisa enfrentar o ônibus, precisa pegar Uber, seja lá o que for. Nós não estamos falando contra essas coisas. Nós não estamos querendo que você escape para uma realidade espiritual em que você foge desse mundo aqui. Não é isso. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós usamos coisas passageiras para trazer propósitos eternos. Nós somos usados por Deus na rotina. A rotina para nós não é a cruz, a rotina para nós é o campo onde nós manifestamos a sua vontade. Nós não temos medo da escala, nós não temos medo do ônibus, nós não temos medo daquilo que temos que enfrentar, que muitas vezes não muda na nossa vida, mas nós aprendemos a discipular a nossa rotina, de forma que, embora a rotina seja a mesma coisa sacal, o Senhor se manifesta, porque há eternidade em nós, que precisa se manifestar e tocar a minha rotina. Muitas vezes nós queremos que Deus quebre a nossa rotina, que Ele nos leve para outra rotina, e Ele não vai fazer isso, porque nós precisamos aprender a sermos fiéis no pouco. Você não precisa de uma vida extraordinária, porque você já tem essa vida extraordinária como filho de Deus. Não queira ser um super-herói espiritual, não queira ser um super-crente, não queira ser um super-filho, não queira ser a pessoa que coleta todas as bênçãos. Seja extraordinário nas coisas comuns. E isso começa na maneira como a gente vê, na maneira como a gente olha, porque cristianismo é aprender a ler. Cristianismo é aprender a ler a vida da perspectiva de Deus. Nós olhamos para as coisas que acontecem conosco e a gente dá significado segundo a perspectiva de Deus, e não segundo a perspectiva do vizinho, dos amigos, do patrão, mas segundo a perspectiva de Deus. Então, em vez de seguirmos os nossos próprios desejos, o padrão dos homens, da cultura, do mundo, nós nos permitimos que o Espírito nos mostre o seu caminho, transformando, renovando as nossas percepções, a maneira de ler a nossa própria vida. Gálatas 5:16 em diante diz: andai no Espírito. Andai no Espírito. Aí o texto diz: como consequência, jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Como resultado, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, qual é a nossa responsabilidade? Às vezes nós nos preocupamos tanto com a carne, tanto em não pecar, tanto com as coisas que não podemos fazer. E nós esquecemos as coisas que nós podemos fazer. O que é que o texto está nos dizendo? Andem no Espírito. Andem no Espírito. Sejam atentos. Liguem o 5G. Estejam atentos para aquilo que Deus quer direcionar a você. Entendeu? Mas um crente em modo avião, ele não percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por isso que a gente precisa se conectar com o Senhor. João 16:13 é um dos versículos que eu mais cito nas minhas pregações. E se eu tivesse que escolher um versículo para pregar o resto da vida, seria esse. Porque João 16:13 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Onde está o Espírito de Deus? Onde está o Espírito de Deus? Está em nós, não é verdade? Fazendo o quê? Fazendo o quê? O que é que ele faz em nós? Ele vem para nos fazer sentir a sua presença? Você acha que é isso que glorifica a Deus? O fato de nós chorarmos, o fato de nós reconhecermos a sua grandeza. A Bíblia diz: nisto o meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. O que é que o Espírito de Deus está fazendo em nós? Ele está trazendo liberdade para as nossas vidas, porque a palavra diz que o Senhor é Espírito e onde Ele estiver, há liberdade. Só que quando a gente escuta liberdade, a gente pensa na nossa vontade. E liberdade não tem nada a ver com a nossa vontade, tem mais a ver com a vontade dEle. Se somos livres, nós mostramos que somos livres. Pelo tanto da vontade dEle que a gente é capaz de trazer e vivenciar aqui na terra. Porque se nós abrimos a boca e somos livres, mas não vivenciamos a vontade dEle na nossa vida, essa liberdade é nula. Ela não existe. Porque eu ainda sou escravo da minha própria vontade. Percebem? Então o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele habita no nosso coração para nos conduzir a essa verdade. É isso que, Saulo, eu quero tanto saber a vontade de Deus para a minha vida. Comece por essa. Ele quer conduzir você a toda a verdade. Quando uma pessoa decide ignorar o Espírito de Deus, ela pode ser um excelente crente. Pode ser uma pessoa comprometida com a igreja. Ela pode ser tão comprometida que às vezes ela esconde muito bem o que é uma vida na carne. E quando eu falo vida na carne, eu não estou falando daquela vida da pessoa que vive na sarjeta, bebendo. Não é isso. A vida na carne às vezes se manifesta com autossuficiência. A vida na carne se manifesta com autopiedade. A vida na carne se manifesta com independência. A vida na carne se manifesta quando a gente diz assim: se eu não me amar, ninguém me ama. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não trabalhar, eu vou morrer de fome. A gente nem percebe que, falando essas coisas, nós estamos ferindo o autor e o amor da nossa vida. É verdade que se você não trabalhar, você vai morrer de fome? Você acha que Deus vai deixar você morrer de fome? É verdade que se você não se amar, você não vai viver o amor de Deus para a sua vida? Isso não é verdade. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos um Deus que tem nos preservado a vida, estamos respirando até agora, de graça, de graça. Por quê? Porque você se esforça? Não, é porque Ele é bom. Mas quando nós vivemos na carne, nós estamos desconectados da direção do Espírito. Porque ou a gente vai viver segundo a direção da carne, ou a gente vai viver segundo a direção do Espírito. Nós lemos aqui: se vocês forem guiados pelo Espírito, vocês não vão satisfazer as concupiscências da carne. Mas se nós escolhemos uma vida independente, uma carreira solo, autônoma, sabe o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos acabar em momentos de muita desorientação espiritual. Sem direção. Sem palavras, sem promessa, sem rumo. Então é mais fácil a gente se sentir perdido, é mais fácil a gente se sentir vulnerável, é mais fácil, é como se nós estivéssemos fracos para as falsas doutrinas,
para as doutrinas de algodão doce que nós temos por aí, que são atraentes aos olhos, mas que não nutrem, não alimentam, não fortalecem, mas são deliciosas ao primeiro contato. Há muitas por aí. E não é isso que nós queremos, porque a gente sabe que algodão doce não enche barriga. A gente sabe que não enche barriga, é bonito, é lindo, mas não enche barriga. Não é isso que você quer. Ser guiado pelo Espírito também cumpre o papel de revelar mais de Deus por onde quer que a gente passa. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, sabe o que é que acontece? Deus, ele começa a fazer parte da nossa história. E quando você começa a contar a sua história para as pessoas, Deus aparece. Por quê? Porque ele já faz parte da sua história. Isso significa que ao invés de você apenas replicar os testemunhos dos outros, você será um testemunho vivo. Você terá as suas próprias experiências com Deus. Você terá os seus momentos em que o Senhor se manifesta e revela. Por quê? Porque Ele também é o seu Pai. Deus, Ele se torna o nosso guia, presente, um farol, uma lâmpada para o nosso caminho, desejando nos direcionar e nos ajudar a viver de maneira plena. Ele não está distante. É claro, como a gente queria que ele estivesse distante, porque se ele está distante, então nós somos vítimas da distância dele. Mas ele não está tão longe. Ele não está tão longe. Ele escuta. Eu acho tão engraçado que quando nós estávamos no mundo, queríamos fugir da presença de Deus. E a gente não conseguia, porque onde a gente fosse, o Senhor lá estaria. E agora nos tornamos seus filhos. E a gente acredita que a gente precisa buscar a presença de Deus, sabe aonde? Porque ela não está mais onde a gente está. Então, o nosso problema não é um problema de lugar, não é um problema de posição, é um problema de percepção. A presença do Senhor está aqui. Eu preciso abrir os olhos do meu coração. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais. Eu preciso perceber o que Ele está e o que Ele está fazendo, para que eu possa me juntar ao que Ele está fazendo. Então, talvez, mesmo sem querer, a gente diga para nós mesmos o seguinte: eu estou sozinho. Não faça isso, porque isso não é verdade. Você pode estar sem o seu pastor naquele momento. Você pode estar sem a ajuda de pessoas. Você pode estar sem uma direção clara. Mas nunca você vai poder dizer: eu estou sozinho. Você pode dizer: eu me sinto sozinho. Que aí já não é mais um problema de estar sozinho, mas de sentimento. Às vezes, a pessoa é rica e se sente pobre, e a pessoa é pobre e se sente rica. Então, o sentimento não tem nada a ver com a realidade, pode ser duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você estar sozinho, outra coisa é você se sentir sozinho. Não diga que você está sozinho, porque você fere o coração do nosso Deus. O Espírito Santo está sempre conosco, oferecendo a sua presença. Você pode também dizer assim: mas mudar é impossível. De fato é muito difícil, mas não é bem assim. Com o Espírito Santo, essa verdadeira transformação ela é possível. Mas ela só acontece quando nós colocarmos essa transformação no lugar devido. E o lugar devido da transformação nem é a prioridade de Deus para a nossa vida. A transformação das nossas vidas não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é que você o conheça. É a revelação de Deus para a sua vida. Essa é a prioridade de Deus. A vida eterna não é sermos transformados. A vida eterna é conhecermos a Deus. Porque a revelação direta do coração de Deus para nós nos transformará automaticamente. Então, se nós estamos em revelação, se nós queremos ouvir a sua voz diretamente do que Ele está querendo falar conosco, a revelação nos transformará automaticamente, porque é impossível a gente permanecer o mesmo quando a gente se encontra com Jesus. Uma vez eu fui para a África, e na África eu perdi o avião e tive que dormir numa pousada. E o cara que foi me buscar no aeroporto para me levar para a pousada, o dono da pousada era um sul-africano e ele era ateu. E aí ele perguntou para mim: que legal você aqui, seja bem-vindo. Você faz o quê? Eu disse: eu sou missionário. É mesmo? Você está indo para lá? Estou indo para Moçambique. Poxa, que curioso, eu sou ateu. E disse: nossa, que interessante, como foi que você se tornou ateu? Como foi isso? A gente conversou. Ele fez muitas perguntas a respeito do cristianismo. Eu fiz perguntas dele, como foi esse processo dele se tornar ateu e etc. A gente conversou ali talvez por umas 4, 5 horas.
E aí, quando terminou, no outro dia eu fui embora, eu disse, o nome dele é Steve. Eu disse, Steve, eu posso orar por você? Eu queria tanto orar por você. Mas deixa eu dizer uma coisa, tudo que eu queria era que você tivesse se encontrado com Jesus antes de ter se encontrado com a religião. Se você tivesse se encontrado com Jesus antes da religião, você teria se apaixonado por Jesus. E o que é que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes a imagem que nós pintamos de Jesus não tem nada a ver com a essência e identidade do próprio Jesus. Mas a gente não só pinta essa imagem para os outros, a gente pinta essa imagem para nós mesmos. E nós carregamos essa imagem de Jesus, todos nós imaginamos como é Jesus aqui dentro. E às vezes essa imagem não tem nada a ver com quem Jesus é. E nós só vamos ser transformados de fato quando nós tivermos coragem de abrir mão do Jesus ídolo que nós construímos pelo Jesus real que Ele quer se revelar para nós. E isso queridos, isso é uma mudança de vida gigantesca quando nós passamos a nos relacionar com Jesus por aquilo que Ele revela. O próprio Cristo disse, aprendei de mim. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É essa a imagem que você faz de Jesus? Qual a pessoa mais mansa que você conhece? Talvez seja uma tia, uma avó. Talvez seja uma pessoa. Qual a pessoa mais mansa? Qual a pessoa mais humilde? Você imagina Jesus como sendo uma pessoa mansa e humilde? Aquela pessoa que atrai você. Sabe aquele professor que você teve, que marcou sua vida, porque era manso e humilde? Porque olhou para você de uma maneira diferente. Jesus consegue ser infinitamente superior a esse professor. E olha o que é que Ele nos chama para fazer. Ele não nos chama para a gente chegar para Ele e Ele vai colocar em nós informações novas para nós sermos transformados. E isso vai ser um processo de aprendizado. Nós temos um Deus pedagógico. Um Deus pedagógico. É uma relação de aprendizado. Ele diz, aprendei de mim. Nós queremos tratar Jesus como se fosse uma matéria que a gente estuda. Jesus não é a matéria. Jesus é o próprio mestre. Jesus é o próprio mestre. Jesus não é o objeto que nós precisamos estudar, mas Ele é a lente que a gente deve ter para poder enxergar o mundo segundo as suas perspectivas. Isso é aprender dEle, aprender a ler a vida a partir dEle. Queridos, isso é revolucionador. Versículo 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O espírito de adoção aqui vai se referir a essa transformação pelo qual o Espírito Santo ele está nos conduzindo. Quando Ele nos adota na família de Deus. Então nós fazemos parte de uma nova família. Agora, presta bem atenção nesse ponto aqui que eu quero falar para vocês. Isso altera a sua relação com Deus. Nós temos duas maneiras de relacionar com Deus. Nós temos uma maneira que nós buscamos a natureza de Deus. E nós temos outra maneira que nós somos atraídos pelo caráter de Deus. O que é a natureza de Deus? A natureza de Deus é que Ele é Espírito, que Ele é eterno, que Ele é poderoso, que Ele sabe todas as coisas. Quando eu conheço apenas a natureza de Deus, eu sei que ela é enorme, eu sei que ela é grande, eu sei que Ele sabe tudo. Ele é gigantesco. E a natureza de Deus faz com que eu desenvolva no meu coração um medo de Deus. Então, porque Ele sabe tudo, porque Ele está em todo lugar e Ele tem poder para nos lançar para o inferno, nós temos que andar muito devagar para a gente não pisar no calo dEle. Porque se nós pisarmos no calo dEle, então Ele vai nos mandar para o inferno. Tem gente que tem essa imagem de Deus. Tem gente que tudo que Ele pede para Deus é contando exclusivamente com o seu poder. Ah, Deus, mas você tem poder para curar, você tem poder para fazer, você tem poder para isso, poder para aquilo. Como se a grandeza de Deus estivesse exclusivamente no seu poder. Será que é possível
nós sermos filhos, sem estar tentando tirar vantagem do poder do nosso Pai? Será que é possível nós nos aproximarmos sem contar com qualquer coisa que Ele tenha para nos dar? Simplesmente pelo fato de sermos filhos. Então essa é uma atitude. A outra atitude é a atitude quando nós conhecemos o caráter de Deus. E o exemplo claro do Deus com caráter e sem poder é o Cristo na cruz. Ali nós temos o exemplo que Ele quis mostrar para a gente a olho nu. Ali você vê o tamanho, o amor de Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, veio a esta terra, aprendeu a andar, aprendeu a falar, veio como bebezinho, totalmente vulnerável. E ali naquela cruz deu a sua vida, mostrando para nós que o seu reino não é estabelecido exclusivamente no seu poder, mas no seu amor. E qual é a diferença do poder para o amor? O poder gera medo, mas o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Quando eu olho para Jesus e consigo enxergar Deus, esse daqui é o meu Deus. O Deus que abriu mão do seu poder para o seu amor. Eu entendo que esse Deus, embora seja poderoso para fazer muitas coisas, Ele governa todo o seu poder pelo seu amor. E isso faz com que Deus tenha um compromisso consigo mesmo, um compromisso com o seu caráter. E esse compromisso diz: eu nunca farei absolutamente nada na vida de ninguém pela menor razão egoísta. Então significa que Deus nunca terá segundas intenções em nos dar alguma coisa, em revelar alguma coisa, porque Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Então nós não temos um Deus egoísta. Se nós não temos um Deus egoísta, o que isso pede de nós? Como que nós podemos ter a bobagem de não confiar num Deus desse? Num Deus que foi capaz de se rasgar numa cruz por amor. Por acaso, se nós que temos filhos somos capazes de dar bênçãos para os nossos filhos, você acha que o nosso Pai não nos daria coisas muito melhores? Então nós podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que ele nunca teve nenhuma ideia a seu respeito que tenha sido, nem por longe, uma ideia egoísta. Então, o texto diz aqui: de escravos do medo, nós nos tornamos filhos livres e amados, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Toda a sua vida espiritual vai depender exatamente desse ponto, do seu entendimento desse ponto, mesmo que você esteja conhecendo esse versículo pela primeira vez. A Bíblia testifica que somos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus por amor, não por egoísmo. Gálatas 4 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito do seu Filho está no nosso coração clamando, Paizinho. Nós temos esse dispositivo constantemente mandando sinais para nós nos reconectarmos com o nosso Pai. E muitas vezes nós ignoramos. Efésios 1:5 diz: Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira ideia de Deus a nosso respeito é sermos adotados como filhos em Cristo Jesus. Mas quando ainda estamos debaixo do espírito de escravidão, como o texto diz, nós não conseguimos experimentar a beleza de ter um relacionamento com o Pai Celestial. Você imagina que as condições das pessoas, as emoções das pessoas, uma pessoa pode ter sido ferida a vida toda e uma pessoa pode ter sido abençoada. E as duas pessoas vão receber a mesma bênção. Elas vão receber a mesma bênção com atitudes totalmente diferentes. Quando você é gentil para uma pessoa ferida, ela vai achar que você está querendo manipulá-la. Quando você é gentil e você vai para uma pessoa que é amada, ela vai retribuir também com gratidão. O problema não está em você, o problema está no coração de quem recebe. Quantas vezes Deus quer nos abençoar e a gente recebe, Senhor, quanto que eu tenho que te dar de volta por isso que o Senhor me deu? Às vezes o Senhor nos dá uma bênção, a gente quer retribuir com dinheiro.
A gente quer retribuir com sacrifício. A gente quer retribuir com mais compromisso, com voto, com aquilo outro. Saulo é errado fazer isso se tiver na motivação, sim. Se tiver na motivação, sim. Porque nós precisamos aprender a receber. Mas quando a nossa identidade está ferida e o Senhor nos abençoa, a gente sempre, sabe aquele ditado que diz, quando a esmola é grande, o cego desconfia. Então os cegos sempre vão desconfiar das bênçãos de Deus. Os cegos sempre vão desconfiar das bênçãos de Deus. E não só das bênçãos que ele recebe, mas também das bênçãos dos outros. Eles são incapazes de se alegrarem com as bênçãos que os outros recebem. Então, que atitudes esse espírito de escravidão gera no nosso coração? Na relação com Deus, ela é distante, ela é baseada no medo. A gente quer aprender o mínimo que precisa fazer para ir para o céu sem deixar de pecar. A gente quer descobrir o mínimo que precisamos fazer para irmos para o céu, para estarmos na igreja sem abandonar as coisas do mundo. Então, a gente desenvolve uma vida meio que dupla. Nós temos um comportamento final de semana e outro comportamento na segunda-feira. E enquanto as pessoas, ninguém souber disso, está tudo bem. Porque as pessoas não sabem quem eu sou. Quais são as emoções desse coração de escravidão? Medo, insegurança, ansiedade, angústia. Como que ela se identifica? Eu sou o seu servo, o seu empregado. O meu valor está naquilo que eu faço aos outros e não no senso de pertencer a uma família. São pessoas que não se amam, mas elas são capazes de fazerem sacrifícios gigantescos para os outros, porque elas têm um espírito de servidão. Ah, mas é muito bonito, é maravilhoso, fulano é tão servo, tão comprometido. A gente não conhece a motivação do coração. Se essa servidão, ela está sendo feita por causa desse espírito de escravidão e de medo, isso tem sido cruel na vida dessa pessoa. A motivação da vida é apenas cumprir as regras, fazer tudo aquilo que ela tem que fazer, o certo. Sabe aquele filho mais velho, do irmão do filho pródigo? É aquele ali. O acesso a Deus, ele é restrito apenas em méritos. Se ele não orou, ele não vai pedir a bênção. Se ele não leu a Bíblia, ele não vai expulsar um demônio lá na rua. Se ele não fizer o jejum, ele não vê autoridade para ministrar aqui. Entendeu? Por quê? Porque ele acha que a unção vem daquilo que ele fez para merecer. Entendeu? Então essas pessoas se tornam experts em desenvolver métodos de sermos abençoados por Deus. Porque ele acha que o mundo espiritual funciona, a gente aperta aqui e recebe ali. Como se fosse algo automático e não dinâmico e relacional. A perspectiva de futuro é incerta, é focada no seu próprio esforço, é independente dos outros, é autossuficiente. Então ela diz para si mesma, eu preciso me garantir, porque ninguém me ama, ninguém vai cuidar de mim. Você até tem filhos, mas vocês não querem que vocês dizem assim para os filhos, estude para você ser alguém na vida. Não queira depender de ninguém, porque se você depender de alguém, você vai estar perdido. Ah, Senhor, eis-me aqui, mas não chame os meus filhos para missões. Porque eles vão sofrer, vão depender da igreja. São essas coisas que revelam esse espírito de escravidão que habita dentro de nós e que a gente não percebe. O vínculo com os outros, isso daqui é doloroso. Porque a maneira como ele se relaciona com as pessoas, ele tenta disfarçar, mas ele está constantemente se comparando. Se comparando. Ele se compara fisicamente, ele se compara espiritualmente, ele se compara psicologicamente, a gente compara tudo. Como que fulano chegou um dia desse, já está sentando ali? Como que fulano que não cantava agora está no louvor? Eu estou aqui, já pedi tanta oportunidade, o pastor nunca me deu. Está sempre comparando. Ah, se não for eu para limpar a igreja. Ah, se não for eu para sair para evangelismo. Tem tanta gente nessa igreja, as pessoas quando chegam para ir para o domingo, para o culto, está todo mundo. Mas quando é no sábado à tarde para evangelizar, não vem ninguém. Está sempre comparando. E a comparação, ela vem pela falta de identidade. Ora, se você não está ao lado do Pai, como que você vai se conhecer como filho? Então, se você não sabe quem é em Deus, se você não sabe que você é filho, você não vai, o seu irmão não vai ser seu semelhante.
Porque se você não sabe quem você é, como que você vai saber quem é o outro? Então, quando a gente não sabe quem é o outro deixa de ser resposta de Deus para a nossa vida e passa a ser o nosso competidor. E nós passamos a competir ou passamos a nos proteger. Tudo isso pelo espírito de escravidão no nosso coração. Então, estamos comparando, estamos competindo. Deixa eu dizer uma coisa no reino de Deus: não existe comparação. Deus nunca te comparou com ninguém. Nós não precisamos competir por nada. Você não precisa competir por área, você não precisa competir por pessoas, você não precisa competir por recursos, você não precisa competir, porque você já alcançou o máximo da sua vida, que é o fato de você ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A minha alegria não está no meu disfarce, na roupa que eu uso, não está na rotina que eu levo. A minha alegria está em quem eu sou, quando eu olho para mim, segundo a perspectiva de Deus. Você pode olhar para mim, não dá nada, tudo bem, eu continuo sendo filho de Deus. Eu não preciso promover o meu nome, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu quero é que eu desapareça e que Cristo apareça na minha vida. Isso, queridos, é o espírito de adoção gritando dentro de nós. Isso nos liberta, porque você não precisa competir por agenda. Você não precisa competir por espaço. Você sabe quem você é como filho. Você quer estar apenas ao lado do Pai, e aquilo que o Pai faz, você se junta a Ele. E isso é maravilhoso. Então, como que uma pessoa assim pode experimentar a vida em Cristo? Ela não consegue. O máximo que ela consegue é aprender a sobreviver num sistema religioso. Então, ela vai sempre tentar aprender a imitar os comportamentos. Como é que a gente louva? É de pé, levanta o braço, levanta o braço. E na hora da oferta a gente tem que ir lá fazer isso. E não sei o quê. A gente imita comportamentos, mas falta a essência. Falta a essência. Falta a essência. Falta o espírito de adoção que clama naturalmente dentro de nós. Paizinho, paizinho. Você não precisa mobilizar os filhos para estarem na presença do Pai. Eles correm para a presença do Pai. Não precisa fazer força. Eles correm para a presença do Pai. Mas o texto não para no espírito de escravidão. Ele fala sobre o espírito de adoção, outro espírito, pelo qual, por esse espírito, porque fomos adotados, nós temos esse dispositivo no nosso coração. Pai, Pai, meu Pai, Pai, Pai. O espírito está constantemente conectado com o nosso Pai. Como é a relação com Deus do filho? É próxima. Está crescendo em intimidade com Deus, baseado em amor, não tem segundas intenções. Nós cantamos aqui: eu não vim atrás de bênçãos, eu não vim atrás de bênçãos, eu quero tua presença. Não quero tua presença para eu sentir, não. Eu quero tua presença, independente que eu sinta, porque eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. A intimidade com Deus é uma intimidade que se manifesta em responsabilidade, em mordomia. Mordomia no sentido de você tomar conta das coisas do seu Pai. Não é aquela intimidade com Deus que infantiliza. Que a gente tem uma ideia que ter intimidade com Deus, conhecer o coração do Pai, é a gente ser infantil. E não é. É ser como a imagem do Filho Jesus. É ser como o Filho Jesus. Onde você viu Jesus Cristo sendo infantil? Então, é isso que a palavra nos ensina. Quais são as emoções que predominam esse coração? Confiança, segurança, paz. A paz que excede o entendimento, porque o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Eu estou seguro no Senhor, não por causa das circunstâncias, não por causa daquilo que eu tenho, não por causa do meu banco, não por causa do meu bolso. Eu estou seguro no Senhor por causa do Senhor. Ainda que eu perdesse tudo, o Senhor saberia como me conduzir a dar de volta tudo aquilo que é meu.
porque sou filho. Ninguém é capaz de roubar da sua vida. Isso é algo inalienável, intransferível. E a gente tem que dar a glória a Deus por esse fato. A identidade pessoal, filho. Filho. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais títulos. Deus nunca me chamou de pastor. Nunca me chamou de missionário. Ele só me chama de Saulo e de filho. E é a coisa mais doce para o meu espírito. É a coisa mais doce para o meu espírito. Quando eu ouço chamá-lo, chamando o meu nome. Porque ninguém chama o meu nome como ele chama. Ninguém chama como ele chama. E a gente vai correndo, a gente se apresenta. O que é, Senhor? E ele vai dizer, nada. Senta aí. E você tem que sentar. E você desfruta da presença dele. A gente corre porque a gente é muito distraído. Dá a impressão que está perdendo tempo. A gente não sabe parar. Dá a impressão que está perdendo tempo. Senhor, o que é que você quer que eu faça? Senhor, isso, Senhor, aquilo outro. Calma. Calma. Eu só quero que você fique aqui. Eu tenho 2 filhas, eu amo as minhas filhas. Eu adoro ir no quarto delas. E eu me deito do lado delas. Eu não falo nada, só fico ali deitado. Às vezes elas ficam do outro lado, só mexendo no celular e tudo. Mas eu quero estar ali porque eu quero sentir a presença das minhas filhas. Eu não consigo imaginar alguma coisa que minhas filhas venham a me dizer que seja capaz de quebrar meu coração ao ponto de eu não chamá-la mais de filha. Se eu, que sou limitado, não consigo, imagina Deus que nos ama com um amor eterno. Como que nós podemos nos afastar do brilho que é ser filho de Deus? Nós não temos porquê. Nós somos filhos, somos herdeiros com Cristo, com senso de pertencimento. Eu tenho um dono, ninguém mexe comigo. Eu tenho um dono, ninguém mexe comigo. Eu tenho um propósito, eu não estou perdido nem errante por esse mundo. A motivação da vida do filho é guiada pelo amor e o desejo de fazer a vontade do Pai. É isso que nos orienta. Para nós, o senso de sucesso não está no banco, não está no currículo, não está em nada que a gente possa alcançar, nenhuma dessas conquistas perecíveis. Para nós, o senso de sucesso está em da gente ter trazido para essa terra esse mistério que é a vontade de Deus. Quanto que da sua vontade eu sou capaz de viver? Porque é claro que quando a gente se achega para Deus, a gente estava 100% na nossa própria vontade. Mas a experiência é que à medida que vamos conhecendo a Deus, nós vamos abrindo cada vez mais espaço para que a vontade dele seja feita. Até que cheguemos ao ponto de termos 100% da sua vontade. Você está em quantos por cento? Do ano passado para esse ano, quanto que você avançou? Ou você está repetindo a 5ª série? E vai ficar na 5ª série quantos anos? Tem gente que se orgulha, está 5 anos, 10 anos do mesmo jeito. Com os mesmos perrengues, as mesmas limitações, as mesmas dúvidas, fazendo as mesmas coisas. Nem o pecado consegue ser criativo. A gente não consegue mudar de ano no mundo espiritual. Está na hora da gente passar para a série seguinte. Tem coisas que eu quero trazer para vocês, mas vocês não têm condições, o texto diz. Porque o alimento sólido é para aqueles que têm as faculdades mentais exercitadas. O texto diz em Hebreus. O acesso a Deus dessa pessoa é livre, é direto, é baseado na graça, não mais na culpa, não mais no medo. Muito menos na religiosidade. E quando uma pessoa acessa a Deus pela graça, ela tem uma mania de chamar o máximo de pessoas para perto da graça. Ela não suporta a palavra presença exclusiva. Porque a pessoa não entende. Porque ela olha para si e diz, não, mas se Deus foi capaz de derramar sobre mim, que sou um pecador, como que Ele não vai derramar sobre os outros? Venha, tem espaço na mesa.
tem espaço na mesa. Então nós somos aquela pessoa que a gente chama os outros pecadores para estarmos juntos. Qual a perspectiva de futuro? Esperança, focado na promessa da herança eterna. Quando nós olhamos para frente, a gente sabe qual vai ser o final de tudo isso. O Senhor revelou como que tudo isso acaba. Nós não estamos indo para uma destruição do mundo. Nós estamos indo para um lindo casamento. Nós estamos indo para uma linda bodas do Cordeiro. Isso tem que encher o nosso coração de alegria, igreja. Isso tem que nos encher de vida. Porque a vitória já é certa. E nós estamos com esses convites para máximo de pessoas no nosso bolso. E a gente precisa distribuir esse convite, porque vai ser triste no dia que chegarmos nas bodas do Cordeiro e fecharem os portões e o seu bolso estiver cheio de convites que não foi dado. Você precisa distribuir, você precisa chamar aqueles que são convidados. Como vive essa pessoa na vida, no dia a dia? Ela está internamente, constantemente sendo transformada pelo Espírito de Deus. Ela vive com os outros, não em comparação nem em competição, mas em comunhão e cooperação. Ela gosta de trabalhar junto, ela gosta de trabalhar em equipe. Ela não diz, é o meu ministério. Ela diz, é o nosso ministério, é a nossa oportunidade de servirmos juntos. Ela não é propriedade exclusiva apenas da sua tarefa, mas ela ajuda as outras pessoas, ela ajuda os outros trabalhos, porque ela quer que o nome de Cristo seja glorificado. E para encerrarmos o texto diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por que isso é importante? Ele sabia que ia ser uma ação de grande ousadia nós nos posicionarmos nessa terra como filhos de Deus. Não é usar o nome filhos de Deus, mas é nos posicionarmos como filhos de Deus. É uma ousadia tão grande que Jesus Cristo diz que Ele deu poder para sermos feitos filhos de Deus. É preciso poder para isso, para sermos feitos filhos de Deus. E Ele manda o seu próprio Espírito para testificar, confirmar no nosso coração que somos seus filhos. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Nós não queremos fazer uma igreja de crentes. Nós queremos ser uma igreja de filhos de Deus, de discípulos de Deus. Nós queremos ser uma família espiritual, uma família que depende do Pai. E se tem aqui alguém que luta ainda contra esse espírito de escravidão, e que muitas vezes se percebe muito mais com medo do que com amor, muito mais com medo do que com fé, eu queria que você orasse nessa noite. Eu quero convidar a igreja, vamos ficar de pé e vamos orar para que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração.